no capítulo 32, exige 2 temas, né? Então, a semana passada nós pregamos sobre a chegada, o estabelecimento do reino de Deus, né? Com ênfase no rei do reino de Deus. Quem é o rei do reino de Deus, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia e finalmente subiu aos céus. Esse voltará para reinar, para estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. E a ênfase aqui dessa primeira parte de capítulo 32 é no rei que será o rei do reino, onde começa assim: eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Esse capítulo 32, Deus está mandando o profeta fazer um contraste com o reino atual de Judá, né? Aqui Isaías, aliás, tem muitos contrastes entre a política desenvolvida no reino de Israel e no reino de Judá e a política desenvolvida no reino de Deus, né? Uma política santa, pura, justa. Qual é o resultado produzido por um rei que vai reinar com justiça? Claro, a felicidade, o bem-estar, a alegria, o prazer dos súditos, né? Um rei justo produz, com a sua justiça, a bem-aventurança dos seus governados. É disso que trata o capítulo 32 na primeira parte, né? Então, é maravilhoso. Aí, hoje nós vamos pregar a segunda parte, o segundo tema, que vai do versículo 9 ao versículo 20, até o final do capítulo, né? E o tema tratado aqui é a entrada no reino de Deus, né? Ou seja, como entrar nesse reino, né? Porque a primeira parte falou do estabelecimento do reino, mas como entrar nesse reino? As pessoas gostam muito de ouvir acerca de algum assunto, o como. Por exemplo, como fazer, como chegar, como proceder, como entrar e etc, né? Eis porque o padrão autoajuda tem feito tanto sucesso, né? Porque o padrão autoajuda, as pessoas normalmente dizem como, né, fazer, como ser feliz, como se dar bem no casamento, como fazer sua esposa feliz, como fazer seu marido alegre, animado. Está cheio disso aí nos livros de autoajuda, né? Mas aí para diferenciar a exposição bíblica da autoajuda, eu coloquei aqui um outro parágrafo. Nenhum problema com o como. A Bíblia não tem problema com o como, desde que tenhamos o cuidado de ler o manual de como entrar no reino de Deus. Qual é esse manual de como entrar no reino de Deus? A Bíblia, graças a Deus. Então a mensagem de hoje, a partir desse texto, que vai do versículo 9 ao 20 do capítulo 32 de Isaías, depois que você consegue, lembre que a pregação da semana passada, a chave era quando você vê e quando você entrar, aí você lembra dessa chave, né? A chave vou seguir a mesma chave, né? Depois que você consegue ver as maravilhas do reino de Deus, porque o que disse Jesus, que muitas vezes a gente passa por cima e não percebe, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus disse aquilo?
né? Porque, eu vou tentar explicar rapidamente aqui. É porque antes do novo nascimento a gente não enxerga pelo menos duas coisas que a gente precisava enxergar antes de desejar entrar no reino de Deus. Primeira coisa são os pecados. A Bíblia diz em Efésios 2 que o pecador está morto nos seus pecados. Morto, não tem sensibilidade, não tem visão, não tem audição, os sentidos estão todos mortos. Então, para você... Aí, o que acontece com o pecador morto? Pecado para ele é divertimento. Sabia? Pecado para o pecador é divertimento até que ele dê prejuízo no bolso. Mas aí é tarde demais, né? Porque o incrédulo só consegue ver que está errado quando tem prejuízo financeiro, né? Ou uma outra tragédia aconteceu na sua vida, né? Por exemplo, o homem se divorciou da mulher, né? Porque aí entrou em grande confusão. Aí ele enxergou, mas eu devia ter, alguns, não são muitos que fazem, eu devia ter agido diferente com a minha mulher, né? E vice-versa, né? Outro exemplo ele tinha uma empresa e por proceder pecaminosamente a empresa faliu. Aí ele, que arrependimento, eu devia ter agido melhor. Então, o homem morto nos seus pecados só vê o problema do seu pecado quando tem algum prejuízo, né? Mas nunca um pecador morto nos seus pecados vai dizer, eu preciso buscar a Deus, porque os meus pecados estão afrontando o meu Deus. Lembra das bofetadas que os soldados davam no rosto do nosso Senhor? Lembra? Lá registrado nos evangelhos. O meu pecado, o seu pecado, meu irmão. O meu pecado, o seu pecado, meu amigo, é semelhante àquelas bofetadas que os soldados romanos davam no rosto do Senhor Jesus. Nosso pecado é uma afronta direta contra o nosso Deus. Só que para chegar a esse ponto, meu amigo, só mediante o novo nascimento, só depois que nasce de novo. Foi por isso que Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Outra coisa que o pecador morto nos seus pecados não consegue enxergar de jeito nenhum, são as maravilhas do reino de Deus. Para o ímpio, igreja é só mais uma instituição na sociedade. E para outros, dado os escândalos que as igrejas vêm provocando nos últimos anos, para muitos, igreja é só uma empresa visando lucro, né? Eu lembro que em São Paulo, há quase 40 anos, eu estava no ônibus, ou no trem, não me lembro, atrás de mim, 2 homens conversando, vamos abrir uma igreja. Isso há muitos anos atrás, agora imagine hoje o que as pessoas pensam. Atrás de mim, eu escutando aquela conversa, né? Vamos montar uma igreja para nós? Olha, rapaz, isso dá dinheiro. Então, o ímpio, o pecador morto nos seus pecados, só consegue ver a igreja como mais uma instituição. Outros, na melhor das intenções ou das hipóteses, vê a igreja como uma instituição boa porque ensina certos padrões éticos. Mas só. Ele não consegue ver o esplendor, as maravilhas, a beleza do reino de Deus, começando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Rei Jesus Cristo, Rei do reino. Mas quando ele nasce de novo, primeira coisa que ele vê, primeiro ele vê o reino de Deus, os olhos espirituais dele abrem-se para ver quão maravilhoso é o reino. Aí ele deseja entrar.
Só que quando ele deseja entrar, ele vê a segunda coisa, os pecados é a segunda coisa. Aí ele vê a segunda coisa, e aí quando ele deseja entrar naquele reino maravilhoso, de paz, de abundância, de alegria, e principalmente como servo e súdito e príncipe de um rei que vai reinar, como diz o versículo 1 do capítulo 32, eis aí está quem reinará, um rei com justiça, e em retidão governarão seus... Quando ele enxerga isso, ele quer entrar, só que ele depara com seus pecados, certo? Aí é quando o livro O Peregrino ilustra muito bem isso, certo? O peregrino, John Bunyan, ele viu que a cidade dele ia ser destruída e que havia um reino de justiça, uma cidade celestial. E ele quis entrar, só que quando ele quis entrar, ele viu que ele carregava um grande fardo nas suas costas, que era o pecado, né? Então é maravilhoso. Então, meus irmãos, a mensagem dessa passagem aqui, que vai do versículo 9 até o 20 do capítulo 32 de Isaías, depois que você consegue ver as maravilhas do reino de Deus, você vai querer entrar, aí você se depara com o como entrar e como desfrutar dessas maravilhas do reino. Essa é a mensagem, mas somente depois que a gente nasce de novo, que os nossos olhos são abertos, depois que nossas sensibilidades, nossos sentidos espirituais se abrem, né? Porque, considerando aqui, nós teremos, podíamos dizer que nós temos 8 sentidos, né? Ou 10 sentidos, né? Os sentidos naturais, quais são os sentidos naturais mesmo? Olfato, visão, paladar, audição, tato, né? Mas espiritualmente, é claro que Deus, não existe esses 10 sentidos, mas é que esses sentidos, atualmente, só percebe as coisas tangíveis, né? O que é uma coisa tangível? É aquilo que se pode ver, se pode tocar e se pode valorar, certo? E intangível é o contrário, né? Então, nossos sentidos só podem perceber as coisas tangíveis, né? Mas aí, não é que Deus não vai eliminar esses sentidos, Deus não elimina esses sentidos nossos quando a gente é salvo, não, quando a gente nasce de novo, não. Pelo contrário, Ele aguça, energiza os nossos sentidos, potencializa, vamos dizer, melhor assim, potencializa os nossos sentidos de forma que a minha visão, minha audição, o meu paladar, como eu vou entrar nesse reino, né? Aí é quando o versículo 9 até 14, eu acho. Isso, vai até o versículo 14. Do versículo 9 ao 14, o profeta vai dizer como você pode desfrutar desse reino que tem um rei que reinará com justiça e em retidão governarão o príncipe. Então o versículo 9 a 14 vai tratar de como, especificamente como. Mas vamos lá. Levantai-vos, mulheres, que vivei despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco
os vossos lombos. Baterão no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as coisas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará... A pergunta aqui é por que as mulheres, né? Porque o reino de Judá, nessa época de Isaías, como desde o começo nós falamos, estava na época vivendo um período muito fértil, muito próspero, né? E sem ofensa para as mulheres, mas isso era natural na época, né? Principalmente porque na época as mulheres, a principal ocupação das mulheres era o lar, né? Então, qual mulher não fica feliz quando não falta nada na sua casa, né? Até hoje é assim, né? Aliás, as mulheres se preocupam mais com o bem-estar do lar do que os homens, né? O homem sai para o trabalho, volta para o trabalho. Então, mas aqui as mulheres estavam muito tranquilas. O rei Judá, o país vivia uma época de prosperidade, né? E a Bíblia não cansa de deixar essa instrução, ou essa advertência: cuidado com os períodos de prosperidade. O período de muita prosperidade pode levar o homem a esquecer-se de Deus e enveredar-se por pecados que possivelmente ela nunca teria sido tentado. Porque, meus irmãos, existem tentações que não diz respeito a muita gente, né? Tem coisas que as pessoas se sentem tentadas, que eu, por exemplo, não me sinto tentado. Você não se sente tentado, né? Já ouviu falar do calcanhar de Aquiles? Cada um tem seu calcanhar de Aquiles, né? Então, cada um tem que cuidar do seu calcanhar de Aquiles, né? Naquilo que você é tentado. O que você está sendo tentado? A preguiça? Ao desânimo? A falta de fé? Você está tentado a preocupar-se com dinheiro? Com o que você está... Qual é o seu calcanhar de Aquiles atualmente? Você está preocupado em pegar o coronavírus? Qual é a sua... Então, tem coisas que não é tentação. O que é tentação para uns não é tentação para outros, né? Mas nessa época, a prosperidade é uma tentação para muitos. Nada errado com a prosperidade, mas desde que você não baixe a guarda da vigilância, né? Continue obedecendo Jesus quando diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? A prosperidade não nos exime desta vigilância, né? Mas é natural a gente baixar a guarda em tempo de prosperidade, né? Quando está todos os filhos com saúde, a esposa está feliz em casa, o seu trabalho está rendendo, né? Está tudo em paz, né? A tendência é abandonar Deus, como dizia o rei Agur em Provérbios capítulo 31, em Provérbios capítulo 31, né? Não peço a Deus pobreza nem riqueza, peço o que me é necessário, explicou o rei Agur, porque se Deus me der riqueza, eu posso blasfemar de Deus. Se Deus me der pobreza, eu posso roubar e escandalizar a obra de Deus, né? Então eu peço o que me for necessário. Aí eu nunca vou, eu vou ficar sempre na dependência de Deus, né? Mas, 30, né? Então, aí o primeiro ponto dessa entrada, desse como entrar no reino de Deus, para quem já conseguiu ver o reino de Deus e passou a desejar entrar, a porta de entrada é o arrependimento. Veja que, ao chamar a atenção das mulheres que viviam despreocupadamente, né, Deus disse para elas: tremei
né? Primeiro ele ameaça: vocês estão aí, né, achando que está tudo bem, né? Mas inclinai, levantai vós, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Porque uma das coisas que a prosperidade faz, a gente não precisa ouvir a voz de Deus, mas Deus está chamando as mulheres, claro, em todo Israel, para ouvir a sua voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os vossos ouvidos para as minhas palavras. Então a gente não pode esquecer, quando estiver tudo bem conosco, é aí que nós precisamos de ouvir a voz de Deus e inclinar os nossos ouvidos para as palavras de Deus. É quando está tudo bem que a gente precisa ler a Bíblia. É quando está tudo bem que a gente precisa vir à igreja, ouvir a pregação, porque a fé vem pela pregação, né? Ou seja, não existe época em que nós não precisamos de ouvir a voz de Deus e de vir à igreja ouvir a pregação, né? Porque aí ele ameaça: se vocês estão aí, fechando os olhos, os ouvidos à minha voz, né, aos meus ensinos, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres, que estáis confiantes, porque a sua vidima se acabará e não haverá colheita, né? Então, olha, Deus, o que o profeta está prometendo aqui? Que uma hora dessa, o rei da Babilônia, o rei da Assíria e outros reinos que cobiçavam Israel, porque nunca mudou, né? Então, Deus está dizendo: a Síria está de olho em vocês, né? A Babilônia está de olho em vocês, e vocês ficam aí tapando os seus ouvidos para não ouvir a minha voz, e se entregando a pecados, né? Aí o versículo 11: tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Quer dizer, em vez disso, em vez de vocês ficarem aí confiantes, né, fique perturbada. Se você está confiante, Deus manda ficar perturbado. Perturbado não porque Deus quer que a gente fique perturbado, mas Ele quer que nos preocupemos se nós estamos andando no caminho de Deus, e se porventura descobrirmos que estamos agindo errado, Deus quer que a gente fique triste. Não foi Tiago que disse? Tiago diz: chorai-vos, lamentai-vos, converta o vosso riso em pranto. Esse é um convite ao arrependimento, né? Deus não quer ver o seu povo alegre nas coisas erradas, no pecado, transgredindo a lei, os mandamentos do Senhor, sendo egoístas, né? Então diz: tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. E mais ainda, como era costume na época, ele diz: despivo-vos e ponde-vos desnudas. Quer dizer, tira essas roupas aí luxuosas, sofisticadas, caras de marca, né? E põe vocês como sinal de arrependimento. Ele diz: cingi-vos com panos de saco os vossos lombos. Ou seja, o sinal na época de arrependimento é quando as pessoas tiravam a roupa, rasgavam as roupas que eles estavam ali, sem se importar com valores. Porque hoje em dia a gente pega a nossa roupa bonita: cara, isso aqui é muito caro, vamos pôr. Não, Deus quer que a gente rasgue, né? Se essas roupagens estão prejudicando a minha comunhão com Deus, rasgue essas roupas e mande para o lixo e cobre-se com pano de saco, né? Na época era sinal de arrependimento. Simbolicamente, é claro que Deus não vai querer que você rasgue a sua roupa hoje, mas não coloque valor naquilo que não tem valor. As coisas da terra é tudo passageira, né? As roupas, as coisas que nós temos, os carros, a vida tranquila, tudo isso é passageiro. Arrependa-se dos pecados, né? Em vez de ficarem, como diz aqui, baterão no peito por causa dos
dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas, né? É isso que bater no peito é arrogância, né? Bater no peito é sinal de arrogância, enquanto vestir-se de pano de saco é sinal de humildade, de humilhação, de humildade, de arrependimento, né? Bater no peito é sinal de autossuficiência, de independência de Deus, né? Mas Deus continua prometendo, ó. Esse campo frutífero aí, aprazível, essas vinhas frutíferas, virão a ser espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria e na cidade onde que exulta. Porque quando há alegria nas casas, alegria na cidade, as pessoas se esquecem de Deus e não se arrependem dos seus pecados, aí Deus pode virar a mesa. Aí mais promessas de juízo. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de caverna para sempre, e de folga para os jumentos selvagens e pastos para o rebanho. Ou seja, a cidade ficará deserta, né? Quando a Assíria, quando a Babilônia, né? Nas nossas vidas é a mesma coisa. Se Deus está nos fazendo prosperar, primeira coisa é dizer graças a Deus que Ele está me dando essas bênçãos, que aí se torna, quando há gratidão, a nossa prosperidade é bênção. Quando não há gratidão, a nossa prosperidade não é bênção. Então não se iluda quando vê pessoas prosperando e pecando e se afastando de Deus. Essa prosperidade não é bênção, é Deus, já que Ele tem aquela índole, Deus conhece a nossa índole, Deus conhece os nossos propósitos de vidas. Já que Ele tem aquela índole, Deus permite que a prosperidade dele vire em maldição, ou seja, para afastá-lo cada vez mais do reino de Deus, né? Então tenha cuidado. Então, meus irmãos, o capítulo 32 no início fala do rei, do estabelecimento do reino, mas o versículo 9 a 14 fala que para entrar nesse reino, desfrutar desse reino de justiça, é preciso arrependimento. Mas aí porque arrependimento aqui, irmãos, é uma condição, já viu essa frase latina? É uma condição sine qua non para fazer parte do reino de Deus. Essa palavra lá, essa expressão idiomática do latim significa, é uma condição sem a qual não acontece algo, né? Então, para se entrar no reino de Deus, a condição sine qua non é arrependimento, né? Certo? Necessário. Mas aí você pergunta assim: ué, pastor, com base nesse capítulo 32, 9, está mencionando arrependimento. Mas Jesus não disse que é novo nascimento? Jesus disse: se alguém não nascer de novo, a condição sine qua non não é o novo nascimento? Aí a explicação é sim, mas o arrependimento é o primeiro resultado do novo nascimento, certo? E mais do que isso, o arrependimento é o sinal de que uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo, porque a pessoa vem dizendo: eu nasci de novo, mas o fruto do novo nascimento é o arrependimento, tá certo? Então, se ele não demonstra arrependimento, aquele novo nascimento não ocorreu, ele está sendo iludido. Tem muita gente iludida por aí, tem muita gente achando que nasceu de novo, mas se não houver o primeiro resultado do novo nascimento, que é o arrependimento, portanto, é o arrependimento que é a condição necessária para se entrar no reino de Deus. Aí você faz outra pergunta: pastor, mas a Bíblia diz em Efésios 2 que pela graça sois salvos mediante a fé. Mas não é a fé a condição para entrar no reino de Deus? Aí a resposta é: também fé é um resultado do arrependimento, certo? O arrependimento o arrependimento é o resultado do novo nascimento. E ninguém se arrepende, ninguém tem fé antes de arrependimento, porque é o arrependimento que puxa a fé, né?
Se a pessoa não se arrepende, se a pessoa vive aí regaladamente, alegre, feliz nos seus pecados, ele está feliz com os seus pecados, né? Então, ele nunca vai pensar na eternidade, nunca vai pensar no céu, nunca vai pensar na salvação, nunca vai pensar na morte de Cristo, nunca vai pensar na ressurreição de Cristo, ele nunca vai pensar na salvação. Mas a hora que a coisa aperta, que ele nasce de novo, a coisa aperta e ele diz: eu sou um miserável pecador, eu não mereço entrar no reino de Deus. Aí entra em pânico, sabia? O pecador, quando se arrepende, entra em pânico. O verdadeiro arrependimento faz o pecador entrar em pânico, né? Em desespero total, um desespero total, a tal ponto que pode eles fazê-lo sair correndo louco, como o peregrino, né? O peregrino saiu correndo como um louco, a esposa, os filhos não entendeu, parece que se fosse agora mandaria um psicólogo atrás para ver se recuperava. De fato ele mandou, ela sei os nomes deles agora, né? Mandou 2 para persuadir o peregrino a voltar, né? Mas não, o peregrino estava louco, estava perturbado, é o que manda aqui as mulheres fazer, ele estava desesperado, né? Só que naquele desespero, o que aconteceu com o peregrino? Quem se lembra? Deus enviou um evangelista. Deus nos manda, né? De vez em quando não, sempre que houver um arrependido, Deus nos manda. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque nesse ir pregar o evangelho, Deus nos faz deparar com um peregrino. Deus nos faz deparar com alguém que está arrependido, que já enxergou o perigo dos seus pecados. Aí é que vem a colheita, né? Aí é que quando Jesus disse na conversa com os discípulos e com a mulher samaritana no capítulo 4, que uns são os semeadores e outros são os ceifeiros, né? A semente da palavra de Deus produziu o novo nascimento e o arrependimento naquela pessoa. Aí você chega com o restante da palavra de Deus para colher os frutos, né? É bonito demais. Então, a história da entrada no reino de Deus é um efeito em cadeia, né? Então, é como se fosse um dominó, né? Novo nascimento, arrependimento, fé. É o último estágio da salvação. Amém? Muitos não entendem isso, mas é importante entender isso. Segundo ponto, você só se arrependerá se houver uma ação do Espírito Santo em direção a isso, pois o arrependimento é o resultado da ação do Espírito Santo nas pessoas que farão parte do reino de Deus. Aqui eu volto de novo, que qual é a primeira ação do Espírito Santo no pecador? Novo nascimento. Nascimento, na verdade a palavra mais certa é gerar do alto, né? As Bíblias traduzem novo nascimento, mas a tradução mais correta do grego é gerar do alto. Então, alguém para arrepender precisa ser gerado do alto, né? E essa é a história aqui que também o capítulo 32, o trecho de 9 a 20 fala, e é o versículo 15, né? Então o profeta faz ameaças às mulheres que estão despreocupadas, andando independente de Deus por causa da prosperidade, convida-as ao arrependimento, mas depois ele diz que isso só virá se houver, o que ele diz aqui, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Viu aí? Então, por isso que é gerar novo nascimento, a melhor tradução é gerar do alto, ser gerado do alto, né? Então, até o versículo 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Porque alguém só se arrependerá se houver uma operação do Espírito Santo na sua vida.
Senão, fica tudo do mesmo jeito, e ele seguirá, ele seguirá morto nos seus pecados, e quando ele cair no inferno, no lago de fogo, é tarde demais, né? E essa transformação, meus irmãos, essa transformação no caráter, aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 32, é individual, né? No Novo Testamento também essa transformação, resultado da operação do Espírito Santo em nossas vidas, é individual, mas também, nessa passagem, pode ser de âmbito nacional, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. De fato, o capítulo 11 de Romanos trata disso, quando Paulo diz: virá de Sião o libertador, e todo Israel será salvo, né? Então, naquele dia, haverá uma salvação nacional, né? Uma regeneração nacional. Tá certo? Então, essa explicação aqui não exige muita coisa, né? Mas isso aqui fala dos resultados, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, aí são os resultados. Aí, quando o Espírito Santo derramado lá do alto for derramado lá do alto sobre Israel, ainda não foi derramado. O Ezequiel, o vale dos ossos secos, é uma profecia para o futuro, né? Mas naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre Israel, então as coisas vão mudar. E transmitindo para nós, né? Agora já dentro do reino de Deus. Lembre-se, eu comecei dizendo: agora que você já viu e já entrou no reino de Deus, lembra dessa frase? Agora eu mudei um pouquinho a frase. Agora, irmão, já dentro do reino de Deus, você tem o bem-estar, a felicidade, a alegria, a paz prometida, né, no reino de Deus. Aí diz: até que se derrame o Espírito sobre nós. Aliás, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Bom, então, dentro do reino de Deus, você passa a desfrutar do reino de Deus. E aqui eu coloquei uma coisa interessante. Aqui se cumpre a vontade de Deus revelada em 1 Timóteo 2. O que diz 1 Timóteo 2? Diz para nós, como igreja, como crentes, orar pelas autoridades do nosso país, da nossa nação, pelos governadores, pelos que se acham investidos de autoridade, para que possamos viver uma vida mansa e tranquila. Ainda é a vontade de Deus para essa terra, abençoar os governantes, os governadores, a gente orar por eles, para diminuir a injustiça, diminuir o egoísmo desses governadores, para eles pensarem no bem-estar do povo. Só que naquele dia, de modo perfeito. Então, de modo perfeito será executado essas bênçãos de Timóteo 2 no reino de Deus. Ou seja, vamos destrinchar aqui. Então o deserto se tornará em pomar. O pomar será tido por bosque. Quer dizer, abundância de alimento. Isso aqui significa abundância de alimento, né? Hoje o Brasil tem abundância de alimento, mas por causa não existe um país que tem comida mais que o Brasil, né? A agropecuária produzindo a rodo dinheiro, né?
Mas você vai no Ceasa de São Paulo, já viram? Vocês já viram no Ceasa de São Paulo, reportagem? O tanto que eles jogam no lixo, desperdiça. Tudo fruto da injustiça, tudo fruto da ganância, né? Os gananciosos obrigam a desperdiçar, a matar a fome do pobre, por causa da ganância, né? Então, naquele dia, o rei que reinará com justiça também promoverá abundância de alimento, mas aí não haverá desperdício, porque haverá distribuição, né? O vizinho vai dar, vai ajudar o outro vizinho, quem não tem, daqui tem. Aliás, nesse reino de Deus, não, a renda, dos padrões de justiça vai ser a igualdade na distribuição da renda, né? Será maravilhoso. O bosque se tornará em pomar, o deserto se transformará em pomar, mas o pomar em bosque, ou seja, um bosque é uma área de terra, né, plantada, né, e produzindo com abundância, né? Aí diz aqui: o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar, que é isso que eu acabei de falar, a distribuição equitativa da renda, né, e da alimentação. O que mais? O efeito da justiça será paz. Então, porque onde há justiça, há paz. E o efeito e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, os cidadãos desse reino, de quem conseguir entrar no reino, que é mediante o arrependimento, quem tiver arrependido para entrar no reino de Deus, ele desfrutará essas bênçãos, vai habitar seguro, né? O efeito da justiça, o fruto da justiça será paz, repouso, segurança. Ou seja, no reino de Deus não haverá preocupação com assaltantes, não, meus irmãos. Não haverá preocupação com abuso de crianças, como está tendo demais hoje, né? Pedofilia, assassinatos. No reino de Deus não terá isso. Não vai entrar lá, né? Está escrito lá em Apocalipse 22 que nessa cidade não entrará nenhuma injustiça, né? Somente aqueles que estão inscritos no livro da vida. E a promessa aqui: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia bosque, seja a cidade inteira abatida. Agora, deixa eu explicar por que está incluso isso aqui no meio aqui da prosperidade, das bênçãos do reino, incluído aqui. É porque antes de estabelecer o seu reino, Deus vai permitir, vai trazer na terra, num período que Jesus chamou a grande tribulação, Deus vai trazer sobre a terra, vai fazer cair sobre os ímpios, sobre os pecadores, que não quiseram se arrepender, vai cair sobre eles uma saraivada, vai cair sobre ele o que mais? Vai cair bosques, a cidade será inteira abatida. Mas como na grande tribulação, essa é a visão pré-milenista, essa aqui é a interpretação dispensacionalista. É claro que o aliancista e o amilenista não enxerga assim, né? Mas eu não tenho problema com isso. Eles os aliancistas e os amilenistas são irmãos em Cristo, são pessoas que se arrependeram, entraram no reino de Deus e vão desfrutar dessas coisas, que vai ser surpresa para eles, mas eles vão desfrutar também, tanto quanto, porque essa doutrina aqui não é uma doutrina que exclui, não é uma doutrina excludente, né? São várias doutrinas na Bíblia, chamada doutrina não capitais, né? Que não são excludentes, né? Ser calvinista ou arminiano não exclui uma pessoa do reino de Deus, né? Ser amilenista ou pré-milenista
não há vantagem nenhuma na entrada do reino de Deus, porque a única porta de entrada para o reino de Deus não é ser amilenista, não é ser pré-milenista, não é ser aliancista, não é ser dispensacionalista. A porta de entrada é o arrependimento. Então, meu amigo, se você é pré-milenista ou não, mas se você se arrependeu dos seus pecados, você é um felizardo, você vai entrar no reino de Deus, né? Mas a explicação aqui é pré-milenista, ó. Na grande tribulação, Deus vai derramar juízo sobre a terra. Aí você pergunta, mas e os que estão na terra, que se converterão sobre o ministério dos 144 mil, que não são testemunho de Jeová? Deus vai... o reino de Deus não começa lá. O reino de Deus começa no dia que você nasce de novo. Amém? Por isso que a exortação do domingo passado é, se você já nasceu de novo, você já deve viver a ética e desenvolver o caráter próprio do reino de Deus. Um crente não pode mentir, nem uma mentirinha. O crente não pode ser egoísta nem um pouquinho. O crente não pode agir com injustiça nem um pouquinho, porque ele faz parte do reino de Deus. E o que é pecado? O pecado é exatamente isso. Quando o crente age com injustiça no reino de Deus, ele se arrepende, o Espírito Santo toca nele, e ele se arrepende e volta a trilhar os caminhos retos do Senhor. Pastor, o senhor está bravo? Não. Bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento, porque naquele dia também tudo vai ter liberdade, até o boi terá liberdade, vai ter fartura, não faltará folhagem para o boi, pastagem para o boi, para o jumento, né? Mas se eu fosse que tem outra corrente de interpretação, que é a interpretação literal, e a interpretação contrária da interpretação literal é a interpretação alegórica, né? Se eu fosse interpretar alegoricamente aqui, mas eu não vou, né? Aqui é tudo literal. Lá no reino de Deus, você que já viu, conseguiu ver, você que já conseguiu entrar, você desfrutará das bênçãos, do bem-estar, da felicidade, da alegria, da paz, da segurança do reino, né? E você será bem-aventurado, porque as suas plantações vai ser junto a todas as águas, né? Lembra do Salmo 1? Agora vocês lembraram? Vê como a Bíblia não é algo desconexo, né? A Bíblia está conectada. Gênesis 1 não está desconectado de Apocalipse 22, né? Salmo 1 não está desconectado de Isaías 32. Você vê aqui, ó, bem-aventurados vós que semeais junto às águas. O que diz Salmo 1? O justo é como a árvore plantado junto às correntes de água, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará. Entendeu? É isso, mas é lá no reino de Deus. Mas o Salmo 1 é aqui. É no reino de Deus que começa aqui. Então, se você já entrou no reino de Deus, você é praticante do Salmo 1, que coincidiu aqui com Isaías 32, 20. Amém, meus irmãos? De acordo com as Escrituras, não há outra maneira de entrar no reino de Deus, senão somente por meio do arrependimento. Então você pergunta, mas Jesus nos disse que é pelo o novo nascimento? Sim. É porque o arrependimento é evidência de que a pessoa nasceu de novo. Pois como se sabe que ocorreu um novo nascimento em uma pessoa? Quando ele se arrepende de seus pecados. Ninguém tem capacidade de se arrepender enquanto não nascer de novo. A mesma pergunta pode ser feita acerca da fé, pois em Efésios 2:8 lemos: pela graça sois salvos mediante a fé. Também ninguém terá fé enquanto não se arrepender. Portanto, a salvação é um efeito sobrenatural em cadeia. Novo nascimento, arrependimento e, finalmente, a fé. Tudo realizado por Deus.